Buenas noches, hermanos. Boa noite, irmãos. Me uno a los saludos de anoche de Pablo David, Eu me uno às saudações de Pablo Davi, de todos los hermanos de Colombia para ustedes. de todos os irmãos da Colômbia para vocês. Muchas veces se comunican conmigo y me siguen diciendo, salúdame a los hermanos cuando llegues. Muitas vezes eles se comunicam comigo e me pedem para saudar os irmãos quando eu os ver. A las reuniones de todas las congregaciones. As reuniões de todas as congregações. Gloria al Señor. Esta noche quisiera compartir un resumen Esta noite eu gostaria de compartilhar um resumo de un tema que he titulado De la tibieza a la apostasía. de um tema que se intitula Da Mornidão à Apostasia. Amén. Y un subtítulo, E um subtítulo: La tragedia de la cristiandad en los tiempos del fin. E o subtítulo que é A Tragédia da Cristandade no Tempo do Fim. Amén. El Señor, para enviar el libro de Apocalipsis revelado a Juan, O Senhor, para enviar o livro de Apocalipse revelado a João, escogió 7 iglesias de Asia Menor, escolheu 7 igrejas da Ásia Menor, que son 7 profecías que são 7 profecias de los 7 periodos de la iglesia dos 7 períodos da igreja, a través de la historia. através da história. Ya la sabemos. E nós sabemos: Éfeso, Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Tiatira, Sardis, Sardes, Filadelfia Filadélfia y Laodicea. e Laodiceia. La iglesia, a través de la historia, A igreja, através da história, fue sufriendo sus altibajos, foi sofrendo os seus altos e baixos, amén, para llegar a la situación en que se encuentra en los tiempos modernos. para que chegasse à situação em que ela se encontra nos tempos modernos. Amén. Entonces vamos a tomar como base fundamental la carta a Laodicea. Então vamos tomar como base fundamental a carta a Laodiceia. Amén. No pierdan la carta a Laodicea, aunque nos vayamos a otras citas. Não deixem de permanecer na carta a Laodiceia, ainda que nós vamos fazer outras citações. Amén. Hermanos, desde que Cristo resucitó, Irmãos, desde que Cristo ressuscitou, la vida espiritual es transmitida a vida espiritual é transmitida a los hombres que crean en el Señor, aos homens que creem no Senhor. y esa vida en nosotros también debe ir creciendo cada día en santidad. E essa vida também em nós deve ir crescendo cada dia em En santidade. santidad. Gloria a Dios. Nosotros ya dejamos de ser esencialmente religiosos, Nós já deixamos de ser essencialmente religiosos, porque hoy somos hijos de Dios, porque hoje nós somos filhos de Deus, portadores de la vida de Dios. portadores da vida de Deus. Pero la iglesia está atravesando por su etapa más crítica y corrompida de toda la historia. Mas a igreja está passando pela sua fase mais crítica e corrompida de toda a história. Y lastimosamente existen cristianos E lastimosamente existem cristãos que en la práctica son ateos. que na prática são ateus. Actúan como si Dios no existiera. Eles atuam como se Deus não existisse. Entonces, la carta de Apocalipsis a Laodicea Então a carta de Apocalipse a Laodiceia dibuja la apostasía desenvolve a apostasia, que está invadiendo la cristiandad. que está invadindo a cristandade. Leamos entonces en Apocalipsis 3:14 Então vamos ler em Apocalipse 3, verso 14, ese primer versículo. esse primeiro versículo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. E diz: E escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. He aquí el amén, Eis aqui o amém, el testigo fiel y verdadero, a testemunha fiel e verdadeira. el principio de la creación de Dios dice esto. O princípio da criação de Deus diz isto. ¿Quién firma esta carta? Quem
Quem Suscribe. quem escreve esta carta El Señor Jesús. é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. El Señor Jesús se presenta aquí en este último periodo de la iglesia O Senhor Jesus se apresenta aqui nesse último período da igreja como el verdadero Señor y cabeza de la iglesia, como o verdadeiro Senhor e cabeça da igreja, a quien la cristiandad está dejando por fuera. a quem a cristandade está deixando para o lado de fora. El testigo fiel y A verdadero. testemunha fiel e verdadeira. La cristiandad está reemplazando al Señor Jesús, A cristandade está está substituindo, né, o Senhor Jesus Señor Jesús por diferentes principios, intereses humanos, por diferentes princípios e interesses humanos, por fábulas por fábulas y muchos enredos religiosos. e muitos enredos religiosos. Ustedes lo conocen perfectamente. E vocês conhecem perfeitamente, irmãos. ¿Sí? El versículo 15 dice: No versículo 15 diz: Yo conozco tus obras, Eu conheço tuas obras, que ni eres frío ni caliente. que não és nem frio nem quente. Ojalá fueses frío o caliente. Oxalá, quem lhe dera fosses frio ou quente. Amén. Hermanos, si no terminamos el tema, mañana lo terminamos, Irmão, se nós não terminarmos o tema, amanhã nós terminaremos, que es un poquito largo. que é um pouco largo, longo. Repito, yo conozco tus obras, Repito, eu conheço tuas obras, que ni eres frío ni que caliente. não és nem frio nem quente. Ojalá fueses frío o caliente. Oxalá, quem lhe dera fosses frio ou quente. Amén. Eso significa Isto significa que la iglesia en Laodicea que a igreja em Laodiceia perdió el poder de distinguir perdeu o poder de distinguir entre las cosas morales, entre as coisas morais, las del alma, as da alma y las e espirituales. as coisas espirituais. Entonces, en la cristiandad se está confundiendo Então, na cristandade se está confundindo la vida y manifestaciones del alma a vida e a manifestação da alma con lo espiritual. com o espiritual. Yo conozco tus obras. Eu conheço tuas obras. El Señor lo conoce todo. O Senhor conhece tudo. ¿Qué significa yo conozco tus obras? O que significa eu conheço tuas obras? Significa conozco tus condiciones espirituales Significa eu conheço suas condições espirituais y morales. e morais. Conozco tus motivaciones. Conheço as suas motivações. Conozco tus preferencias. Conheço as suas preferências. Conozco las inclinaciones de tu corazón. Conheço as inclinações do teu coração. Conozco lo que te está moviendo en esta tierra. Conheço o que está te movendo nessa terra. Gloria a Dios. Glória a Deus. Piense cada uno Pense cada um. qué lo está motivando. O que o está motivando? El Señor, hermano, nos habla en la palabra. O Senhor, irmãos, nos fala na palavra. Y nosotros muchas veces tenemos pereza de meditar E nós muitas vezes temos preguiça de meditar en lo que el Señor nos habla. no que o Senhor nos está falando. Entonces, la tibieza espiritual Então, a preguiça espiritual involucra una indiferencia, desenvolve uma indiferença, una superficialidad uma superficialidade con lo que nos habla el Señor, com o que o Senhor nos fala, con lo que el Señor exige de com o que o nosotros. Senhor exige de nós. Entonces, hoy estamos frente a una iglesia Então, hoje estamos diante de uma igreja cristiana cristã pagana, pagã, porque la iglesia va marchando porque a igreja vai marchando hacia una horrible apostasía. até uma horrível apostasia. Amén. En la ciudad de Filadelfia, Na cidade de Filadélfia, en ese tiempo, nesse tempo, adoraban al emperador. adoravam ao imperador. Ustedes saben que el emperador romano exigía Vocês sabem que o imperador romano exigia que lo adorasen a él. que adorassem a ele. Y en cada ciudad principal, Oi? en cada ciudad Em principal, cada cidade principal había un gran templo havia um grande templo para que las personas adorasen al emperador para que romano, as pessoas adorassem ao imperador romano, como sucedió en el tiempo del apóstol Juan, como aconteceu no tempo do apóstolo João, cuando lo mandaron a la isla de Patmos. como quando o mandaram à ilha de Patmos. Entonces,
allá en esa iglesia, Então, nessa igreja, muchos hermanos adoraban al emperador muitos irmãos adoravam o imperador para poder participar en el confort del mundo, para poder participar da conformidade do mundo, para que no fuesen perseguidos, para que não fossem perseguidos, para participar del mundo y de las riquezas, para participar do mundo das riquezas y además para mantenerse en una iglesia cristiana e, além disso, para se manter numa igreja cristã con apariencia de piedad, com aparência de piedade, pero en la práctica era mundana. mas na prática era mundana, Porque cada una de esas cartas porque cada uma dessas cartas refleja reflete tanto las características de la iglesia local tanto as características da igreja local como del periodo que profetiza. como do período que profetiza. Amén. Las características que narra aquí la carta a la Odisea As características que narram aqui a carta a Laodiceia, lo vivían los hermanos en esa ciudad viviam os irmãos nessa cidade. y lo está viviendo la comunidad cristiana con sus excepciones, lógicamente, E está vivendo também a comunidade cristã com suas decepções, logicamente, en este momento. Por Oi? eso, As suas exceções. por eso nosotros, Por isso nós, por la misericordia del Señor, pela misericórdia do Senhor, estamos aquí. estamos aqui. Amén. Amém? Pero no nos conformemos con estar aquí. Mas não nos conformemos com estar aqui. Busquemos más del Señor. Busquemos mais do Senhor. Amén. Amém. Porque podemos caer en esa falsedad. Porque podemos cair nessa falsidade. Entonces, hay creyentes, Então há crentes lastimosamente, que lastimosamente que conviven con sus costumbres paganas ancestrales. que convivem com seus costumes pagãos ancestrais. En el versículo 16, o sea, Apocalipsis E 3:16, no versículo 16, Apocalipse 3, verso 16, dice: por cuanto eres tibio e diz assim: porquanto és morno, y no frío ni e caliente, nem és frio nem quente, te vomitaré de mi boca. te vomitarei da minha boca. Eso es grave, ¿no? Isso é grave, não? Si tú como creyente Se você como crente encuentras satisfacción en cualquier cosa que no sea Cristo, encontra satisfação em qualquer coisa que não seja Cristo, y esa satisfacción e essa satisfação de alguna manera trata de apartarte de los propósitos de Dios, e essa satisfação de alguma maneira consegue te apartar dos propósitos de Deus, pero tú gozas de eso, mas você gosta disso, mereces ser vomitado por Cristo. você merece ser vomitado por Cristo. Amén. Amém? Eres tibio. És morno. Para los tibios, Para os mornos, la iglesia es apenas una extensión del mundo, a igreja é apenas uma extensão do mundo. un club de pronto. Grupo? Club. Um clube. Es como si estuvieran en la iglesia É como se estivesse na igreja sin dejar de pertenecer al mundo. sem deixar de pertencer ao mundo. Amén. Amém? Gloria al Señor. Glória ao Uno Senhor. como creyente cristiano Alguém como um crente cristão puede tener buenas actitudes, pode ter boas atitudes, buenas intenciones, boas intenções, pero sin piedad. mas sem piedade. El cristianismo no puede ser vivido sin compromiso. O cristianismo não pode ser vivido sem compromisso. El cristianismo no puede ser vivido sin cruz. O cristianismo não pode ser vivido sem cruz. Amén. Amém? No puede ser vivido con indiferencia, Não pode ser vivido com indiferença, porque estaría condenado al fracaso. porque estaria condenado ao fracasso. Amén. Amém? Al reino de los cielos no se puede entrar sin cruz. Não se pode entrar no reino dos céus sem cruz. Sin cruz. Amén. Amém? Tenemos que tomar cada día nuestra propia cruz. Temos que tomar cada dia nossa própria cruz.
Entonces vamos a preguntarnos, hermanos, ¿por qué ha llegado la cristiandad al estado actual de esa tibieza espiritual? Então vamos perguntar aos irmãos por que o cristianismo chegou a esse estado atual de preguiça espiritual. Y precisamente E a las precisamente, puertas de una gran apostasía, a porta de uma grande apostasia. amén. Amém? El versículo 17 dice: E no versículo 17 diz: porque tú dices, yo soy rico porque você diz, eu sou rico y me he enriquecido e tenho me enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. e de nenhuma coisa eu tenho necessidade. Entonces le dice el Señor, y no sabes que tú eres E o Senhor diz, e não sabes que tu és un desventurado, desventurado, miserable, miserável, pobre, pobre, ciego y desnudo. cego e nu. Y precisamente eso era lo que le ocurría a Efraín, E isso era precisamente o que acontecia com Efraim, el reino del norte. no reino do norte. Ustedes saben que Israel se dividió en dos reinos. Vocês sabem que Israel se dividiu em dois reinos. El reino del norte, llamado Casa de Israel o de Efraín, O reino do norte, chamado de Casa de Israel ou Casa de Efraim. y el reino del sur, llamado Casa de Judá. E o reino do sul, chamado de Casa de Judá. El reino del norte, a pesar de ser pueblo de Dios, O reino do norte, apesar de ser povo de Deus, se apartaron de Dios, se apartaram de Deus. hubo una gran apostasía, Uma grande apostasia. y la consecuencia final E a consequência final fue que fueron llevados todas las 10 tribus del norte foi que todas as 10 tribos do norte a un cautiverio por los asirios, foram levados a um cativeiro pelos assírios, y ese cautiverio jamás regresó. e esse cativeiro jamais regressou. Amén. Efraín jamás regresó Efraim jamais regressou. hasta los tiempos modernos en que el Señor por su misericordia los está recogiendo Até os tempos modernos, onde o Senhor, por misericórdia, os está reunindo de todos los rincones de la tierra. de todos os confins da terra. Y en Oseas 12:8, Em Oséias 12, verso 8, miren esta declaración del Señor. vejam essa declaração do Senhor. Efraín dijo: Efraim disse: ciertamente he enriquecido, certamente tenho enriquecido, he hallado riquezas para mí. tenho achado riquezas para mim. Nadie hallará iniquidad en mí, Ninguém achará iniquidade em mim, mi pecado, ni pecado en todos mis trabajos. e nem pecado em todos os meus trabalhos. Exactamente está pintando aquí Ele está pintando exatamente aqui la carta a la Odisea, a carta a la Laodiceia, situación de la cristiandad en este momento. a situação da cristandade nesse momento. Si en Efraín hubo una devastadora apostasía, Em Efraim aconteceu uma devastadora apostasia. ahora está ocurriendo Agora está acontecendo en la iglesia de los últimos tiempos. na igreja dos últimos tempos. Amén. Amém? Se ufanaba Se orgulhava de haberse enriquecido de haver se enriquecido y que nadie hallaría iniquidad en él, e que ninguém acharia iniquidade neles, ni pecado. nem pecado. Y el final E o final fue un gran cautiverio. foi um grande cativeiro. Inclusive, las 10 tribus As 10 tribos perdieron su identidad. perderam a sua identidade. Quedaron los hebreos de las 10 tribus del norte, Ficaram sendo os hebreus das 10 tribos do norte, que ya ni siquiera sabían que nem sequer sabiam de qué a qué tribu pertenecen. a que tribo pertencem. Se gentilizaron. Se gentilizaram. Hasta allá llegó Até aí chegou las as consecuencias de consequências esa gran dessa apostasía. grande apostasia. El profeta Zacarías, O profeta Zacarias, al hablar de los pastores inútiles, ao falar dos pastores inúteis, hace la siguiente advertencia. faz as seguintes advertências. En Zacarías Em 11, Zacarias capítulo 11, vamos a leer los versículos 4 vamos ler os versículos 4 hasta 6. até o versículo 6. Dice: Diz: así ha dicho Yahvé, mi Dios. assim tem dito Jeová meu Deus, Algo así.
Dice, apacienta las ovejas de la matanza, apacenta as ovelhas da matança, a las cuales matan sus compradores as quais matam seus compradores, y no se tienen por culpables. e não se tem por culpadas. Y el que las vende, E os que as vendem, dice, bendito sea Yahvé, diz: Jehová, bendito seja Jeová, porque he enriquecido. porque tem enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Nem seus pastores têm piedade Por delas. tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, Portanto, não terei jamais piedade dos moradores da terra, dice el Señor. diz o Senhor. Y el apóstol Pablo O apóstolo Paulo usa una ironía con esta clase de personas. usa uma ironia com essa classe de pessoas. Es un texto muy conocido en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 8. É um texto muito conhecido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Póngale mucho cuidado, hermano. Dice, ya estáis saciados, Ele diz: vocês já estão saciados, ya estáis ricos, já estáis ricos, si nosotros reináis. sem nós chegaste a reinar. Amén. Y ojalá reinaseis, E oxalá, quem lhe dera reinasses, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. para que nós também reinássemos juntamente com O vocês. sea que ya hay mucha gente que se está enriqueciendo Ou seja, que há muita gente que se está enriquecendo y empiezan a reinar, pero a reinar en pequeños reinos de esta tierra, e começam a reinar, mas começam a reinar em pequenos reinos dessa terra, antes de que venga el Señor antes que volte o Senhor a reinar sobre nosotros. a reinar sobre nós. Por eso le dice, ojalá reinaseis, Por isso ele diz: oxalá reinasses, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. para que nós reinássemos juntamente com Entonces, en el vós. escenario de la Odisea, Então, no cenário de Laodiceia, se valora la riqueza material se valoriza a riqueza material como un patrón de bendición espiritual. como um padrão de bênção espiritual. En muchas partes Em muitas partes, consideran que la prosperidad en Y- cosas materiales é considerado que a prosperidade em coisas materiais son bendiciones de Dios. são bênçãos de Deus. Pero la Biblia siempre habla que para la iglesia Mas a Bíblia sempre fala que para a igreja, las bendiciones son de tipo espiritual. as bênçãos são do tipo espiritual. La prosperidad material A prosperidade material no es señal, não é? no es una señal Não é um sinal de aprobación divina. de aprovação divina. Amén. Yo estoy convencido, hermano, Eu estou convencido, que irmãos, todo lo que nosotros recibimos de Dios que tudo que nós recebemos de Deus no es nuestro, não é nosso, es del Señor. é do Senhor. Amén. Amém. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Nossa mentalidade tem que mudar. Amén. Amém. Hay hermanos que manejan mucho dinero Há irmãos que manejam muito y dinheiro, pueden recibir más podem receber mais, cuando considera quando consideram que son simples mayordomos que são sempre mordomos de lo que Dios ha puesto en sus do manos. que Deus tem posto em suas mãos. Amén. Amém. En Mateo 6:24 ustedes saben que dice, Em Mateus 6:24, vocês sabem que diz: no podéis servir a Dios não podeis servir a y Deus a las riquezas. e às riquezas. Servir. Servir. O sea que hay personas que también les sirven, Ou seja, que há pessoas que também servem, son esclavos são escravos de las riquezas. das riquezas. Amén. Amém? Como hijos de Dios, Como filhos de Deus, las riquezas apenas deben as riquezas apenas devem ser apenas administradas conforme la voluntad de Dios. conforme a vontade de Deus. Todas son de Dios. Todas são de Deus. Esto como que a veces no suena muy bien en el oído. Às vezes eu não ouço muito bem com os ouvidos. No Hã? suena muy bien en el oído. Isso às vezes não soa muito bem aos ouvidos. Dice, ya está hablando cosas ahí raras, E ele segue falando coisas aí estranhas. extrañas, Coisas esquisitas. pero es bueno hablarlas. Mas eu vou falá-las. Amén. Amém? Así no caiga muy bien. Ainda que não caiba muito bem,
Hermanos, no podemos ser siervos de riquezas Irmãos, não podemos ser servo das riquezas que además no son nuestras. que não são nossas, na verdade. Amén. Amém? Porque el día que nos vayamos, Porque no dia que nós irmos embora, no nos vamos a llevar ni los huesos, nós não vamos levar ni nada. siquiera los huesos. nem sequer o quê? Os huesos. Os ossos. Amén. Amém? Amém? Ah. O un diente de oro. Um dente de ouro. Ah. Gloria a Dios. Glória a Deus. Además, como hijos de Dios, Além disso, como filhos de Deus, jamás debemos elogiarnos a nosotros mismos jamais devemos elogiar a nós mesmos por realizaciones espirituales. por realizações espirituais. Cada paso que demos haciendo la voluntad de Dios, Cada passo que damos fazendo a vontade de Deus, siempre debemos considerarlo como deficiente. sempre devemos considerar como deficiente. Amén. Amém? Siempre debemos considerarnos como siervos deficientes delante de Dios. Sempre devemos nos considerar como servos deficientes diante de Deus. Todo esto tiene que ver con esa carta a la E Odisea. tudo isso tem a ver com essa carta a Laodiceia. Amén. Ya soy rico, Sou rico, tengo mucho oro, tenho muito ouro, tengo mucho conocimiento, tenho muito conhecimento, soy un doctor, sou um doutor, todo para gloria de sí mismo. tudo para a glória de si mesmo. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia que diz nos consideremos que nos consideremos siervos deficientes siempre. sempre servos deficientes. Nosotros, claro está, convivimos con muchos hermanos Nós, claro, convivemos com muitos irmãos ricos en cosas terrenales, ricos em coisas terrenas, pero al tiempo se creen ricos también en lo espiritual. mas como? Mas Ao com mesmo o tempo. tempo, mas ao mesmo tempo, Se creen ricos eles acreditam que são ricos en lo espiritual. nas coisas espirituais. ¿Qué hacen los pastores inútiles con las ovejas? O que os pastores inúteis fazem com as ovelhas? Las matan para enriquecerse. Eles as matam para se enriquecer. Amén. Amém? Piensen un poquito. Pensem um pouco. Por otro lado, también es posible, hermanos, Por outro lado, também é possível, que irmãos, muchos se ufanen de sus riquezas intelectuales, que muitos se orgulhem de suas riquezas intelectuais, se ufanan de su erudición, de sua erudição, se ufanan de sus logros académicos, dos seus conquistas acadêmicas. y en ese caso pueden pensar que poco o nada necesitan de E Dios. nesse caso podem pensar que em pouco ou em nada eles necessitam de Deus. Amén. Amém? Ya son doctores, saben mucho. Já são doutores, sabem muito. Pero el Señor le dice, Mas o Senhor diz que são pobres, miseráveis. Esos pobres aquí se refieren, E esses pobres aqui se referem se dan excesivo valor personal, aos que se dão a si mesmos excessivo valor pessoal. consideran pobres y miserables. Mas Deus os considera pobres e miseráveis. Amém? La verdadera indigencia A verdadeira pobreza es la espiritual. é a espiritual. Y esa pobreza la sufren aquellos que malgastan E essa pobreza sofrem aqueles que usam mal as riquezas espirituais. Gloria a Dios. Glória a Deus. gloria al Señor. Amém. Hermanos amados, Irmãos amados, los verdaderos bienes, os verdadeiros bens, los de Dios, os de Deus, son eternos. são eternos.
Los tiene el Señor. O Senhor os tem. Y Él nos los está brindando a nosotros para enriquecernos. E Ele nos está convidando a nós. Brindándonos. Ele está nos Nos lo está ofreciendo está oferecendo para enriquecer. para enriquecer-nos. Amén. Amém? Esas son las verdaderas riquezas. Essas são as verdadeiras riquezas. Lo de aquí, O daqui, siempre le dice el Señor lo poco. o Senhor sempre diz que é pouco. Lo de Él, O que é dele, lo del cielo, o do céu, dice lo mucho. Ele diz que é muito. Amén. Amém? Y cuanto más tú seas fiel en lo poco, E quanto mais você for fiel no pouco, aquí mismo vas recibiendo de lo mucho. aqui mesmo você vai recebendo muito. Te vas enriqueciendo con lo celestial. Você vai se enriquecendo com o celestial. Muchas veces recibimos cosas materiales Muitas vezes recebemos coisas materiais para ver cómo las manejamos. para ver como que nós as manuseamos. Si somos fieles, Se somos fiéis, Él ve que podemos recibir las celestiales. Ele vê que nós podemos receber as celestiais. Celestiales. Amén. Amém? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Isso nós temos que ter muito claro. Cuando uno tiene ese pensamiento Quando alguém tem esse pensamento de esta característica rara de la iglesia actual, dessa característica rara na igreja atual, el Señor nos dice que estamos ciegos. o Senhor diz que estamos cegos. Recuerden al apóstol Pablo, Se lembrem do apóstolo Paulo, que un día Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, que um dia Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, quedó ciego. ficou cego. ¿Por qué quedó ciego? Por que ficou cego? Para que dejase de mirarse a sí mismo, Para deixar de olhar a si mesmo, su entorno, em volta, su religión, sua religião, su posición personal, sua posição pessoal, su elocuente erudición. sua eloquente erudição. Quedó ciego, Ficou cego, porque con los ojos estos físicos porque com esses olhos físicos miramos lo externo, olhamos para o externo, pero con los ojos del espíritu mas com os olhos do Espírito miramos lo verdadero, vemos o verdadeiro, lo eterno, o eterno, lo de Dios. o de Deus. Una pregunta importante es: Uma pergunta importante é: ¿quién puede estar enteramente seguro de su propia ceguera espiritual? uma pergunta séria é: quem pode estar inteiramente seguro da sua própria cegueira espiritual? ¿Pensaba Pablo antes de ser derribado por el Señor Jesús que era ciego? Paulo acaso pensava antes de ser derrubado pelo Senhor Jesus que ele era cego? No, él no pensaba eso. Ele não pensava isso. Él pensaba que los ciegos eran los que seguían el camino, Eles pensavam que os cegos eram aqueles que seguiam o caminho, a quienes él estaba persiguiendo. a quem ele estava perseguindo. Pero hermanos, el velo ha sido roto. Mas, irmãos, o véu tem sido rasgado. Los misterios ya han empezado a ser revelados. Os mistérios começaram a ser revelados. Primero a los apóstoles y profetas. Primeiro aos apóstolos e profetas. Ahora a nosotros, Agora a los nós, que busquemos en secreto al Señor. os que buscam em secreto ao Él nos Senhor, puede ir revelando esos secretos Ele nos pode ir revelando esse segredo para mirar las verdaderas riquezas de Cristo. para olharmos as verdadeiras riquezas de Cristo. Amén. Amém? Si tú solamente miras lo terrenal Se você somente olha o terrenal, o te miras a ti mismo, ou se olha só a si mesmo, Dios quiere entregarte algo eterno. Deus te quer entregar algo eterno. No puede. Ele não pode. Tú mismo te estás obstaculizando. Você mesmo se está... Está poniendo obstáculos. você mesmo se está se colocando no saco. Obstáculos. Obstáculos. Entonces dice el Señor que necesita colirio. O Senhor diz que você necessita de colírio. Colirio celestial. Colírio celestial. Entonces, cuando un creyente solamente se ocupa de lo terrenal, Então, quando um crente se ocupa apenas do terrenal, sus ojos del espíritu no pueden estar ejercitados. seus olhos do espírito não podem ser exercitados. No está capacitado para enterarse
de a qué lo está llamando el Señor. Ele não está capacitado para se inteirar daquilo em que o Senhor está chamando. No puede entender el reino celestial. Ele não pode entender o reino celestial. Hay personas Há pessoas, creyentes crentes, de muchos años de muitos anos, que jamás han escuchado que jamais têm escutado que existe el reino de los cielos. que existe o reino dos céus. Gloria al Señor. Entonces, tiene los ojos del Espíritu ciegos. Então eles têm os olhos do Espírito cegos. Ciegos. Esa ceguera es espiritual. Essa cegueira é espiritual. Es espiritual. É espiritual. Hay ceguera espiritual. Há cegueira espiritual. Eso está aconteciendo ahora. Isso está acontecendo agora. Desnudos también les dice el Señor. Desnudos. Daqueles que são nus, o Senhor também fala. O sea, ¿qué es estar desnudos? O que é estar nu? Es estar sin Dios, É estar sem Deus. estar lejos de Dios, Estar distante de Deus. lejos de hacer la voluntad de Dios. Devemos fazer a vontade de Si Deus. estamos en esa condición, Se estamos nessa condição, estamos desnudos. estamos nus. Dios es nuestra cobertura, Deus é a nossa cobertura. nuestra única cobertura. Nossa única cobertura. Amén. Amém? Vestidura. Él nos Veste. viste. Ele nos veste. Recuerden a Adán. Se lembrem de Adão. Cuando Adán pecó, Quando Adão pecou, se separó de Dios, ele se separou de se Deus. vio desnudo, Se viu nu. salió a ocultarse su desnudez. Saiu para esconder a sua nudez. Luego quiso desesperadamente cubrirse con hojas, Logo ele quis desesperadamente se cobrir com folhas, con obras muertas, com obras mortas, con recursos humanos. com recursos humanos. Otros buscan cubrirse con su religión Outros buscam se cobrir com a sua religião y piensan que están bien vestidos e pensam que estão bem vestidos y hasta reciben los aplausos de los hombres. e até recebem os aplausos dos homens. Pero Adán Mas Adão siguió en su desnudez, seguiu na sua nudez, aunque se hubiera cubierto con hojas, ainda que ele tivesse se coberto com folhas, hasta cuando Dios lo cubrió, até que Deus o cobriu, después de haber sacrificado un corderito. depois de ter sacrificado um cordeirinho. Amén. Dios lo cubrió. Deus o Él cobriu. no pudo cubrir. Ele não pôde se cobrir. Dios es el que nos cubre. Deus é quem nos cobre. De Él es la vestidura. E dele vem a vestidura. Amén. Amém? Hermanos, la vestidura es de Dios. Irmãos, as vestes são de Deus. Toda iniciativa del hombre Toda a iniciativa do homem por cubrirse por sus propias fuerzas para cobrir-se pela sua y sus própria propios força e recursos, seu próprio recurso, no teniendo en cuenta a Dios, não tendo em conta Deus, no le sirve. não serve. Lo conduce al desastre. O conduz ao Al desastre. desastre. Muchos líderes religiosos Muitos líderes religiosos andan por el mundo ofreciendo coberturas andam pelo mundo oferecendo coberturas religiosas. Ustedes lo religiosas. saben. Vocês sabem. Y venden E vendem. esa cobertura Vendem essa cobertura por dinero. por dinheiro. Ustedes no lo saben, sí lo saben, ¿verdad? Vocês não sabem, sabem, não é verdade? Ofrecen coberturas. Oferecem coberturas. Y cuando ofrecen esas coberturas religiosas, E quando eles oferecem essas coberturas religiosas, ellos mismos nos están diciendo que les falta la cobertura de Dios eles mesmos estão dizendo que falta a cobertura de Deus. y están induciendo a muchos incautos E estão induzindo a muitos incautos hacia la apostasía, para a apostasia, apartarse de la voluntad de Dios, para apartar-se da vontade de a la Deus. derrota, Como? a la derrota. A derrota. En la historia se ha dado el caso, hermano, Na história tem acontecido um caso, irmãos, vários, de que muchos líderes religiosos de que muitos líderes han religiosos conducido a muchas personas, têm conduzido a muitas pessoas, incluso hasta la muerte. inclusive à morte. Esa es la cobertura que le han dado. Essa é a cobertura que eles têm dado. Dice el versículo 18. O versículo 18 diz: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Portanto, eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no para que fogo, seas rico, para que sejas rico, y
y vestiduras blancas e vestiduras brancas para vestirte, para vestir-te, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, e que não se descubra a vergonha da sua nudez, y unge tus ojos con colirio e unja teus olhos com colírio, para que veas. para que vejas. Este versículo me parece que tiene mucha revelación divina. Esse versículo parece que, para mim, que tem muita revelação divina. ¿Sí? Cuando los ojos de nuestro espíritu Quando os olhos do nosso espírito están capacitados para ver, estão capacitados para ver, podemos constatar podemos que es constatar una vergüenza alejarnos de Dios. que é uma vergonha nos afastarmos de Deus. Amén. Amém? Es una vergüenza. É uma Y una vergonha, necedad. é uma neciedade, Una locura. é uma loucura. É nécio, de neciedade. Sí, hermano. Dice una versión de ustedes en portugués. Diz uma versão dos irmãos em português: Las vírgenes locas. as virgens loucas, ou nécias, ou tolas. Amén. Amén. Amém? Amén. Hay promesas, hermanos, Há promessas, para los irmãos, que guardan el pacto de Dios en Cristo. para os que guardam o pacto de Deus em Cristo. En ellos se manifestará la justicia, Nele se manifestará a justiça, la de Dios. a de Deus. Su gran salvación no se hará esperar. Sua grande salvação nos Não se vai fazer esperar. não se fará esperar. La salvación de Dios es integral. A salvação de Deus é integral. La salvación de Dios se manifiesta en quien lo busca. A salvação de Deus se manifesta naqueles que o buscam. Amén. Amém? Y Dios condena a los mercaderes de la E salvación. Deus condena aos mercenários da salvação, de la salvación de los hombres. da salvação Dios dos condena homens. eso. Deus condena isso. A los que se enriquecen engañando. Aos que se enriquecem enganando. Miren lo que dice Isaías en Isaías 55:1, que ustedes se lo saben de memoria. Veja o que disse Isaías 55, verso 1. Os irmãos sabem de memória. Amén. A todos los sedientos, A todos os sedentos, venid a las aguas. venham as águas. Y los que no tienen dinero, E os que não têm dinheiro, venid, comprad y comed. venham e comprem e comam. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Venham, compram sem dinheiro e sem preço. Vino y leche. Vinho e leite. En Apocalipsis 21:6 dice, Em Apocalipse 21, verso 6 diz: y me dijo, E me disse: hecho está, Feito está. yo soy el alfa y el omega, Eu sou o alfa e o y el ômega, principio y el fin. o princípio e o fim. El que tuviere sed, Aquele que tem sede, yo le daré gratuitamente de la fuente del eu agua lhe de la darei vida. gratuitamente da fonte da água da vida. Amén. En Apocalipsis 22:17, Em Apocalipse 22, versículo 17. y el espíritu y la esposa dicen, O ven. espírito e a esposa dizem: Vem. Y el que oye diga, ven. E aquele que ouve diga: Y Vem. el que tiene sed, venga. E aquele que tem sede, Y venha. el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. E aquele que quiser, tome da água da vida gratuitamente. 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 Eso es todo lo contrario Isso é tudo contrário a la frase esa, yo soy rico y a me he essa frase: enriquecido. Eu sou rico e tenho me enriquecido. También habla del oro refinado en fuego. É também falado do ouro refinado no fogo. Ese es el oro puro. Esse é o ouro puro. Es el verdadero tesoro. Esse é o verdadeiro tesouro. Es Cristo Esse formándose en nosotros. é Cristo formado em Ese nós. es el tesoro. Isso é o tesouro. Amén. Si Cristo se está formando en ti, Se Cristo está formado em você, se está formando una gran riqueza en ti. se Ele está se formando em você, Ele está formando uma grande riqueza em você. Y en esa misma medida se va introduciendo la luz del reino en tu vida. E nessa mesma medida, Ele vai introduzindo a luz do reino na sua El reino de vida. los cielos. O reino dos céus. Vas conociendo a Cristo, Você vai conhecendo a Cristo. se te va revelando el reino de los cielos. Ele vai te revelando o reino dos Si céus. tú quieres saber qué es la iglesia, Se você quer saber o que é a igreja, conoce a Cristo. conheça a Cristo. Él es la iglesia. Ele é a igreja. Amén. Y Él es el reino de los cielos. E Ele é o reino dos céus. Él es la vida. Ele é a vida. Amén. Es el fuego de su justicia. Esse é o fogo da sua Es justiça. el fuego de la fe probada. Esse é o fogo da fé provada. Es el fuego de nuestra propia cruz. Esse é o fogo da nossa própria cruz. Esa es la riqueza. Isso é a riqueza. Amén. Amém? Y que estas palabras, hermanos, no se las lleve el viento.
Como irmão? Estas palabras que no se las vaya a llevar el viento, E que essa palavra não seja levada pelo vento, que las podamos meditar en estos días, que não se hermanos. perca pelo... Las podamos meditar en todos estos días. Nós podemos meditar nela durante todos esses dias. Amén. En Mateo 13:44, la primera parte dice: Em Mateus 13:44, a primeira parte diz: el reino de los cielos es semejante a un tesoro o reino dos céus é semelhante a um escondido en tesouro un campo, escondido num campo, el cual un hombre halla. qual um homem acha. Ese es el tesoro. Isso é o tesouro. Amén. Amém? Bien vale la pena que nos sacrifiquemos, hermanos, por ese tesoro. Vale a pena, irmão, que nós nos sacrifiquemos por esse tesouro? Este sacrificio está representado por el fuego. Esse sacrifício é representado pelo fogo. El fuego es purificador. O fogo é purificador. Se puede relacionar con el fuego de las pruebas, Pode ser relacionado com o fogo das con el provas, fuego de las persecuciones, com o fogo das con el perseguições, fuego del juicio, com o fogo do juízo, con el fuego de la negación de nuestro propio yo, com o fogo do negar o nosso próprio eu, con el fuego de la cruz. com o fogo da cruz. El Señor nunca soltó su cruz. O Senhor nunca deixou sua cruz. Amén. También podemos hablar de las vestiduras blancas. Também podemos falar das vestiduras brancas, Ya, aunque ya hablamos un poquito de eso, ainda que já tenhamos falado um pouco disso, pero leamos lo que dice en Apocalipsis 19, los versículos 7 al 9. mas vejamos o que diz Apocalipse 19, os versículos 7 a 9. Dice: gocémonos y alegrémonos Diz, nos exultemos e alegremos, y démosle gloria, e lhe demos glória, porque han llegado las bodas del Cordero porque tem chegado as bodas do y su Cordeiro, esposa se ha preparado e a sua esposa se preparou, y a ella se le ha concedido e foi concedido a ela que se vista de lino fino, que se vista de linho fino, limpio y resplandeciente. limpo e resplandecente. Porque el lino fino Porque es las acciones justas de los santos. Porque o linho finíssimo é as ações justas dos santos. Ese es un vestido que nosotros ahora debemos estar confeccionando. Esse é um vestido que agora nós devemos estar confeccionando. Y dice en el 9, y el ángel me dijo: E no versículo 9 diz: e o anjo me Escreve. disse, escreve, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Me Cordeiro. dijo: estas cosas, estas son palabras verdaderas de Dios. E me disse, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Si nosotros no estamos confeccionando ese vestido, Se nós não estamos confeccionando esse vestido, no podemos entrar en las bodas del nós Cordero, não vamos poder entrar nas bodas do Cordeiro, aunque seamos hijos de Dios. ainda que sejamos filhos de Deus. Amén. Amém? ¿Cómo haré yo para empezar a confeccionar ese vestido? Como que eu vou fazer para começar a confeccionar esse vestido? Entra Entra en la comunión íntima na comunhão con íntima el Señor com o y Senhor, Él te lo va a revelar. e Ele te vai revelar. Amén. Amén. Pregúntaselo Pergunta cada día. cada dia. Cuando el Señor regrese Quando o Senhor voltar e inicie su reinado con las bodas, e se inicia o seu reinado com as o bodas, sea, las bodas del Cordero, ou seja, as bodas do Cordeiro, va a ser el primer evento vai ser o primeiro evento glorioso glorioso del reino milenial. do reino milenar. Entonces, ¿cuántos tendremos las vestiduras apropiadas? Ou seja, em quantos vamos ter as vestes apropriadas? ¿Cuántos las estamos confeccionando ahora? Quanto que estamos confeccionando a elas agora? Hermano, no solamente pensemos: ay, qué palabras tan lindas, Irmãos, não somente pensemos, que palavras tão lindas, para que nosotros las busquemos realizar, que sea una práctica en nuestras vidas. isso é para que nós busquemos realizar e que seja uma prática em nossa vida. Amén. Amém? No habrá excepción. Não haverá En exceção. Mateo 22:11, ¿recuerdan la parábola de aquellas bodas? Em Mateus 22:11, se recordem daquela parábola das De las bodas. bodas. Dice en el versículo
11 dice, y entró el rey para ver a los O convidados versículo 11 diz: E o rei entrou para ver os y convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. e viu ali a um homem que não estava vestido de forma para as bodas. O sea que nadie va a escapar. Ou seja, ninguém vai escapar. Entonces Cristo nos ofrece los medios espirituales Ou seja, Cristo nos oferece os meios espirituais que estamos requiriendo ahora. que está nos exigindo Necessitando. agora, que nós necessitamos agora. La revelación, hermanos, escuchen, la revelación de la palabra de Dios, A revelação da palavra de Deus, la oración continua, a oração contínua, la meditación de esas revelaciones. a meditação dessas revelações. Debemos procurar ser útiles a los demás en humildad. Nós devemos procurar ser úteis aos demais em Debemos humildade. dedicarnos y el Espíritu Santo nos va a guiar en nuestra vida de piedad. Devemos nos dedicar e o Espírito Santo nos vai guiar nessa Y vida recibiremos de muchas piedade. E revelaciones. receberemos muita revelação. Cristo está a las puertas. Cristo está às portas. Entonces, si nosotros tenemos íntima Se nós temos y íntima permanente comunión con el e Señor, permanente comunhão com o Senhor, de Él recibimos iluminación espiritual. recebemos dele iluminação Y espiritual. entonces llegaremos a ver las cosas de Dios Então conseguiremos ver as coisas de Deus como Él las ve. como Ele as vê. Amén. Amém? Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Pero esta tibieza de la última generación de la iglesia Mas essa mornidão da última geração da igreja, de esta tibieza surge una gran apostasía dessa mornidão surge uma grande apostasia, comandada por hombres perversos. comandada por homens perversos. Dios le dijo el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, O Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: voy a edificar mi iglesia. Eu vou edificar a minha igreja. ¿Y cuántos edificadores han surgido ahora? E quantos edificadores têm surgido agora? Haciendo su propia voluntad. Fazendo sua própria vontade. ¿Cuántos, hermanos? Quantos, irmãos? En 2 Timoteo 3, Em 2 Timóteo 3, 3:1, yo quisiera que me versículo acompañaran. 1, eu gostaria que me acompanhasse. Aquí Pablo está ilustrando el Aquí- carácter espiritual y moral Aqui Paulo está ilustrando o caráter espiritual e moral que reina en esta última generación, que reina nessa última geração, sobre todo en los que lideran esa gran desviación religiosa. sobretudo naqueles que lideram esse grande desvio religioso. Amén. Miren, leamos el versículo 1. Vamos ler o versículo 1. También debes saber esto, Também deves saber isso, que en los postreros días que nos últimos dias vendrán tiempos peligrosos. virão tempos perigosos. Ya estamos en los últimos días. Já estamos nos últimos dias. Yo considero, hermano, Eu considero, irmãos, que los últimos días empezaron en 1948. que os últimos dias começaram em 1948. ¿Saben por qué lo digo? Sabe por que eu digo isso? Porque si tú vas a los profetas, Porque se você voltar aos profetas, tú encontrarás você encontrará en Oseas, em Oséias, inclusive en Isaías, en Jeremías, inclusive em Isaías, Jeremias, el Señor dice que a las 10 tribus del norte que o Senhor disse que as 10 tribos do norte los recogería de todas partes del os mundo, reuniria de todas as partes do los mundo, llevaría de nuevo a la tierra os levaria de volta à terra en los últimos días. nos últimos dias. Desde el año 48 Desde o ano 48, ya los está recogiendo. já os estão reunindo. Y hay un Estado de Israel, E eles já estão voltando a Israel. amén, Amém? donde ya están regresando. Aonde já estão regressando. Luego estamos Logo estão, en los últimos días. logo estamos já nos últimos dias. Amén. Amém? Estamos en los últimos días. Estamos nos últimos Entonces, dias. esto que estamos leyendo Então isso que nós estamos tiene lendo cumplimiento tem cumprimento en esos últimos días. nesses últimos dias. ¿Qué pasa en los últimos O días? que acontece nos últimos El dias? versículo 2 O versículo 2, al 5 dice, do 2 ao 5 diz: porque habrá hombres amadores de sí mismos, Porque haverá homens amantes de si mesmos, avaros, avarentos, vanagloriosos, vangloriosos, soberbos, blasfemos, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes aos pais, ingratos, ingratos, impíos, ímpios,
sin afecto natural, sem afeto natural, implacables, implacáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amantes dos prazeres do mundo mais do que de Deus, que tendrán apariencia de piedad. que terão aparência de piedade. Repito, que tendrán apariencia de piedad. Repito, que terão aparência de piedade. Luego están en las congregaciones. E como está nas congregações, Que tendrán apariencia de piedad, terá aparência de pero piedade, negarán la eficacia de ella. mas negarão a eficácia dela. A estos evita. A estes Significa que están en el sistema religioso significa que aqueles que estão no sistema religioso, que está dominando la cristiandad actual. que está dominando a cristandade atual. Sí. Ahí pinta el carácter de muchos religiosos de la actualidad. Isso é o caráter de muitos religiosos da atualidade. Amén. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo de la palabra. Eu não estou falando isso, é a palavra que está dizendo. Entonces ellos pueden dar de sí algo bueno, de sí. Então eles podem dar de si alguma coisa boa? Miren lo que dice en el versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres E da mesma maneira que Janes e Jambres resistieron a Moisés, resistiram a Moisés, así también estos resisten a la verdad. assim também estes resistem à verdade. Hombres corruptos de entendimiento, Homens corruptos de entendimento, réprobos en cuanto a la fe. reprováveis em relação à fé. Entonces nos preguntamos, ¿podría estar mejor dibujada esta situación? Às vezes nós perguntamos, poderia estar melhor esmiuçada essa situação? Porque estas personas están resistiendo la verdad. Por que essas pessoas estão resistindo à ¿Y verdade? cuál es la verdad? E quem é a verdade? Jesucristo es la verdad. Jesus Cristo é a verdade. Entonces resisten a Jesucristo mismo. Então eles estão resistindo ao próprio Senhor Jesus. Amén. En Apocalipsis 3:19 Em Apocalipse 3, verso 19, dice la palabra: a palavra diz: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eu repreendo e castigo a todos que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Amén. Amém? El Señor nos reprende y castiga porque nos ama. O Senhor nos repreende e nos disciplina porque nos ama. Y si nosotros vivimos buscando esa intimidad con Dios, E se nós vivemos buscando essa intimidade com Deus, lo entenderemos mejor. nós o entenderemos En melhor. Proverbios Em 3:12 Provérbios 3, verso 12, dice: Porque Jehová al que ama castiga, diz: Porque Jeová, ao que Jeová ama, ele castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. como o pai ao filho a quem quer bem. Amén. Amém? Pero fíjense, el versículo anterior, o sea, el 11, dice Mas no versículo anterior, versículo 11 diz: la parte del Hijo. a parte do filho. No em relação ao menosprecies, filho. hijo mío, al castigo de Dios, Não menosprezes, filho meu, o castigo de Deus, ni te fatigues de su corrección. nem te afadigues da sua correção. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. En Hebreos 12, 7, 8 Em Hebreus 12, versículos 7 e 8, dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. diz: se suportais a disciplina, sim, suportais a disciplina, Deus vos trata como filhos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, Mas se os deixa sem disciplina, de la cual todos han sido da qual participantes, todos têm se tornado participantes, entonces sois bastardos então sois bastardos y no hijos. e não filhos. Amén. Amém? El castigo del Señor, O hermano. castigo do Senhor, irmãos. Bueno, ¿por qué y cuándo castiga el Señor? Por que o Senhor, por que acontece o castigo do Senhor? Porque nos ama, Porque Ele nos ama, para enseñarnos, para ensinar-nos, para educarnos, para nos educar, para ejercitarnos, para nos exercitar, a fin de que nosotros podamos ver, a fim de que nós possamos ver escuchar, e escutar, entrar en la esfera del reino de los cielos. entrar na esfera do reino dos céus. Amén. Amém? Para eso lo hace. Para isso Ele faz isso. En Hechos 14, 22, Em Atos 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los diz, discípulos, confirmando os ânimos dos discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: exortando-os a que permanecessem na fé e dizendo-los: es necesario que a través de muchas tribulaciones é necessário que através de muitas tribulações entremos en el reino de Dios. entremos no reino de Deus. Somos salvos Somos salvos gratuitamente, gratuitamente, pero para entrar en el reino de mas Dios para entrar no reino de Deus debemos estar armados, devemos estar armados, porque podemos caer en tribulaciones porque podemos cair em tribulações y son convenientes que são convenientes para poder entrar desde ya para que possamos entrar desde já en la esfera na esfera del reino do reino de los cielos. dos céus. Amén. Amém. La iglesia en la Odisea A igreja em Laodiceia vive en la tierra. vive na terra. La iglesia del Señor A igreja do Senhor vive en los cielos. vive nos céus. Amén. Amém. Me estoy demorando un poquito porque es necesario, Eu hermano, estou demorando um pouquinho porque é necessário, irmãos, que entendamos estas que cosas. entendamos essas coisas. Amén. Amém? Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Amém. Tenemos, hermanos, si es necesario que arrepentirnos, debemos arrepentirnos. Se é necessário que nós nos arrependamos, nós devemos se arrepender. Amén. Amém? Debemos arrepentirnos Devemos nos arrepender para que se haga la voluntad de Dios. para que se faça a vontade de Deus. En estos días decíamos algo sobre la iglesia, la carta de la iglesia en Éfeso. Nesses dias nós falávamos algo a respeito da carta à igreja em Éfeso. Allí en Apocalipsis 2:5, Ali em cuando Apocalipse dice: 2:5 diz: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete lembra, portanto, de onde tens caído y e haz las arrepende-te, primeras obras, e volta às primeiras obras, pues si no vendré pronto a ti pois senão venho logo a ti, y quitaré tu candelero de su e lugar tirarei seu candelabro do seu lugar, si no te hubieras se arrepentido. não te arrependeres. Hermanos, la luz divina Irmãos, a luz divina no alumbra não ilumina donde no rige la voluntad de Dios. aonde a vontade de Deus não rege. El candelero es el testimonio de esa luz de Dios. O candelabro é o testemunho dessa luz de Deus. El candelero de O Éfeso candelabro de Éfeso recibió en su tiempo mucha luz, recebeu no seu tempo muita luz, pero llegó el momento en que decidieron no tener en cuenta la luz divina mas chegou um momento em que eles decidiram não levar em conta a luz divina. y el candelero de Éfeso se fue apagando. E o candelabro de Éfeso começou a se apagar. Cada uno de nosotros Cada um de nós tiene ahora la oportunidad delante de Dios tem agora a oportunidade diante de Deus de que su propia vida alumbre más. de que sua própria vida ilumine mais. Amén. Amém? Vamos al versículo 20, Vamos ao versículo 20, Apocalipsis 3:20, Apocalipse 3, verso 20, donde habla que el Señor está llamando a la puerta. onde diz que o Senhor está chamando da porta, Sí, está. está batendo na porta. Yo lo considero este versículo como el clímax Eu considero esse versículo como o clímax de la etapa final de la era de la iglesia. da etapa final da era da igreja. El Señor está viendo ya ese panorama O Senhor está vendo já esse panorama de apostasía en la cristiandad. de apostasia na cristandade. Pero Él ahora se dirige a las personas, Mas agora ele se dirige às pessoas, no a las instituciones não religiosas. às instituições religiosas. Amén. Amém? Claro, a los que quieran escucharlo. Claro, aos que querem o escutar. Amén. Amém? Es indispensable, hermano, É indispensável, irmãos, que Jesucristo entre íntimamente en tu vida. que Jesus Cristo entre intimamente em sua vida. Dice el versículo 20. Diz no versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eis que estou à porta e chamo. Si alguno oye mi voz Se alguém ouvir minha voz y abre la e puerta, abre a porta, o sea que use su voluntad, ou seja, que use a sua vontade, entraré a él entrarei a ele y cenaré con él e cearei com ele y él conmigo. e ele comigo.
es necesario que iniciemos una intimidad con el Señor Jesús. É necessário que iniciemos uma intimidade com o Senhor Jesus. Cristo anhela Cristo anela plenamente hacerse sentir en tu vida privada, fazer-se sentido na sua vida en tu privada, vida íntima. na sua vida íntima. Él quiere que seamos amigos de Él Ele íntimamente. quer que nós sejamos amigos dele El intimamente. Señor tiene mucho que darnos. O Senhor tem muito a nos El Señor dar. tiene mucho que enseñarnos. O Senhor tem muito a nos El Señor ensinar. tiene mucho que O corregirnos. Senhor tem muito a nos corrigir. Amém. Amém? Él es la perfección Ele é a perfeição. y necesitamos de Él cada día más. Necessitamos dele cada dia El mais. Señor quiere hacerte libre de ti mismo. O Senhor quer te fazer livre de você mesmo. El Señor quiere hacerte libre de tu sordera espiritual, O Senhor quer te fazer livre da sua soberba espiritual, de tu tibieza, da sua mornidão, de tu ceguera. da sua cegueira. Espero que aquí no haya ya eso. Eu espero que aqui Ya no haya ciegos. já não haja mais cegos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá? Vocês que dizem agora? Hã? Vocês que dizem, existe algum cego? ¿Existirán? Cada quien dice, no, yo no. Como? Ou alguém está dizendo, eu não tenho nada a ver. El Señor quiere hacerte libre de tu descuido en los intereses de Cristo. O Senhor quer te fazer livre do seu descuido dos interesses de Cristo. Amén. El Señor quiere hacernos libre de toda mentira, O Senhor quer nos fazer livre de toda mentira, de todas las desviaciones que están llevando a los creyentes hacia un gran precipicio de todo o desvio que está levando os crentes a um grande precipício de apostasía. de apostasia. Por la misericordia del Señor estamos aquí. Pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Estamos en un proceso. Estamos em um processo, Amén. Todavía necesitamos seguir trabajando. mas necessitamos seguir trabalhando. Amén. Él quiere perfeccionar nuestra vida espiritual. Ele quer aperfeiçoar nossa vida espiritual. Amén, hermano. Amén, hermanos. Él quiere Ele perfeccionarnos. quer nos Él aperfeiçoar. necesita de nosotros Él para trabajar Precisa de nós para trabalhar en lo que está construyendo. no que Ele está construindo. Amém. Amén. Amém? Miren, hermano, nuestro hombre interior Veja, irmãos, nosso homem interior tiene sus propios oídos para oír la voz de Dios. tem seus próprios ouvidos para ouvir a voz de Deus. No es bueno seguir con sorderas espirituales. Não é bom seguir com soberba espiritual. El Señor no está interesado en las estructuras O religiosas, Senhor não está interessado nas estruturas sino en religiosas, sus redimidos. senão nos seus redimidos. Amén. En Amém? nosotros. Em nós. Pagó un precio por Ele pagou nosotros. preço por Y nós. quiere perfeccionarnos y limpiarnos. E Ele quer nos aperfeiçoar e limpar. El Señor quiere sentarse a comer con O nosotros Senhor quer se sentar e comer y conosco. revelarnos a nosotros sus secretos, E revelar a nós os seus segredos. íntimos secretos de su corazón. Os íntimos segredos do seu coração. Amén. El Señor quiere hacer eso. O Senhor quer fazer isso. Está tocándonos cada día más fuerte. Está nos tocando cada dia mais forte. Es bueno, en Juan 14, 23, Em João 14, versículo 23, dice que respondió Jesús y le dijo diz: Respondeu Jesus e lhe disse a uno de sus a discípulos: dos seus discípulos: el que me ama, Aquele que me ama, mi palabra guardará. guardará a minha palavra. Tremendo, mi hermano. Tá vendo, irmão? Y como consecuencia, mi Padre E le como amará. consequência, meu Pai o amará. Y vendremos a Él E veremos a Ele. y haremos morada con Él. E faremos morada com Ele. Y comeremos con Él. E comeremos com Ele. Amén. Y Amém? nos alegraremos con Él. E nos alegraremos com Ele. Y haremos prodigios con Él. E faremos prodígios com Ele. El Señor no quiere que tú te sigas dejando seducir por el banquete del mundo, lo que brinda el mundo. O Senhor não deseja que você siga se alegrando com os banquetes do mundo. Ese mundo que rige Satanás. Esse mundo que Satanás dirige. Así ese mundo, en el mundo te quieren vestir de delicados
delicadas vestiduras Este mundo deseja te vestir de vestiduras y delicadas, hasta finas, piadosos ropajes religiosos. e roupas religiosas. Amén. Dice un proverbio, ya vamos casi a terminar. Dizem Provérbios, já estamos quase terminando. Dice un proverbio, el 23:1, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, Provérbios 23:1 diz: quando te sentares a comer com algum senhor, considera bien lo que está delante de ti. considera bem o que está diante de ¿Con ti, quién estás comiendo? com quem você está comendo. Amén. Amém? Esa es una reflexión muy interesante Essa é uma reflexão muito interessante acerca de con quién te estás tú relacionando ahora. de com quem você está se relacionando ¿A agora, quién estás escuchando? a quem você está escutando, ¿A quién le estás dedicando lo mejor de tu vida? a quem você está dedicando o melhor Eso da es sua lo que vida. significa. Isso é o significado desse versículo. Lo mejor de tu O tiempo. melhor do seu tempo. Hay algo en esta carta Há algo nessa carta que si nosotros la leemos con atención, que, se nós a lermos com atenção, habla de severidad. El Señor fala es de severo, severidade, pero también habla de ternura. mas fala também de ternura. Dios nos habla con severidad, Deus nos fala com severidade, pero con mucha ternura porque nos ama. mas também com muita ternura, porque nos Entonces, ama. allí en esa carta hay una combinación Nessa carta há uma combinação de severidad y ternura de parte de Dios. severidade e ternura da parte de Y esa Deus. es una característica central del Evangelio. E essa é uma característica central do Evangelho. Amén. El Evangelio es rígido, O Evangelho é rígido, pero es tierno también. mas é também terno. Amén. Amém? Sí, el Señor es severo, hermano. Sim, o Senhor é severo, irmãos. Y debe serlo. E Ele deve ser Justo, justo, verdad. verdade, Amén. Pero también es muy tierno el mas Ele Señor. também é muito terno. Y Él te está llamando, E hermano. Ele está o chamando, irmão. No quiere dejarte a la deriva. Não te quer deixar à El Señor deriva. quiere ofrecerte su O Senhor amistad. deseja te oferecer a sua amizade. Amén. Amém? El hecho de abrir la puerta. Oi? ¿Cómo? Una persona está llamando. Uma pessoa está chamando, El hecho de que uno le abra la puerta pedindo que alguém abra-lhe a porta. es un ejercicio de mi voluntad, de tu voluntad. Isso é um exercício da minha vontade e da sua El Señor vontade. quiere que le abramos la puerta O voluntariamente. Senhor deseja que nós abramos a porta a Ele ¿Qué es voluntariamente. esa puerta? O que é essa porta? Es la vida de las personas. É a vida das pessoas. El corazón de tu corazón, É o seu coração, tu íntima voluntad. sua vontade íntima. Tú eres libre de aceptar esa intimidad con el Señor Você é livre para aceitar essa intimidade do Senhor o dejarlo por fuera. ou deixá-lo de fora. No son las puertas de las organizaciones religiosas, Não são as portas das organizações religiosas, porque esas organizaciones religiosas carecen de voluntad, porque essas organizações religiosas carecem de no vontade, tienen vida. não têm vida. Amén. Amém? Recuerden lo que dice el Señor en la carta a Sardis. Se lembrem do que o Senhor diz na carta a Sardes: Tienes nombre de que vives tens nome de que vives y estás muerto. e estás morto. Eso se le aplica, claro, a las personas, Isso se aplica, claro, às pessoas, a las personas, às pessoas, pero también a las entidades. mas também às entidades. Ok. El hecho, hermano, de que tú y yo le abramos las puertas al Señor O fato de que nós, eu e você, abrimos a porta ao Senhor es una prueba inequívoca de que nosotros anhelamos, é uma prova inequívoca que nós anelamos, queremos empezar de que queremos a começar escuchar al Señor. a escutar o Senhor. Amén. Amém? Una vez abierta la puerta, Uma vez que a porta é aberta, el Señor entra o Senhor entra y quiere gobernar tu vida, e Ele quer governar sua vida, si es que tú lo dejas. se é que você deixe. Por último, leamos los versículos 21 y 22. Por último, vamos ler o versículo 21 e 22. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, Diz: ao que vencer lhe darei que sente comigo em meu trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. assim como eu tenho vencido e me sentei com meu Pai em seu trono. El que tiene oído, Aquele que tem ouvidos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este versículo está revelando
la segunda venida de Cristo Este versículo está revelando a segunda vinda de Cristo, al finalizar esta etapa caótica a terminar essa etapa caótica de la iglesia da igreja y de la e humanidad. da humanidade, La época más oscura de toda la historia. dessa época mais escura de toda a história. Entonces el Señor descenderá a ocupar el trono de David, su padre, Então o Senhor descerá para ocupar o trono de Davi, seu pai, en Jerusalén. em Jerusalém. Entonces allí Él promete sentarte Então ali ele promete te assentar con todos los vencedores. com todos os vencedores. Los vencedores de esta era de la gracia. Os vencedores dessa era da graça. Para que reine con Él. Como? Para que reinen Para con que Él. reine com ele. En la era del reino milenial. Na era do reino milenar. El Señor derramará su ira sobre el mundo impío, O Senhor derramará sua ira sobre o mundo ímpio, pero también juzgará las obras de los santos mas também julgará a obra dos en el santos tribunal de Cristo. no tribunal de Cristo. Allí se va a definir todo Ali tudo vai ser definido. lo que nosotros ahora O que nós agora decidamos hacer desejamos fazer con Cristo. com Cristo. Amén. Amém? Allí, hermanos, para unos será de mucha gloria, Ali, irmãos, para alguns será de muita glória, pero para otros será una gran tragedia. mas para alguns será uma grande Pero estamos tragédia. aquí por la misericordia del Señor, Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, para que nosotros escuchemos la voz de para que Dios. nós escutemos a voz de Deus. Y cada día tú le digas, Señor, yo quiero ser un vencedor, Cada dia você diga: Senhor, eu quero ser um vencedor, una vencedora. uma vencedora. Y Él te va a decir cómo, hermano. E Ele te vai dizer como, irmão. Amém. Amém? Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Tú se lo puedes pedir, hermano. Você pode pedir, irmão. Yo le digo al Señor, quiero ser un vencedor. Diga ao Senhor: eu quero ser um vencedor. Yo le digo, todos los días le digo. Eu digo ao Senhor, todo dia eu digo: Y le digo, ayúdame a, Y a yo tomar digo, mi propia cruz. ajuda-me a tomar minha própria cruz. Porque sin la ayuda de Él yo no quiero la cruz. Porque sem a ajuda dele eu não quero a cruz. Pero Él me fortalece, Mas Ele é minha fortaleza. me da revelación Me dá a revelação de que yo necesito la cruz. de que eu necessito da cruz. Amém. Amém? Porque quiero ver el rostro de Cristo Porque eu quero ver o rosto de Cristo cuando Él venga. quando Ele venha. Amén. Padre Santo, te damos la honra y la gloria. Pai, te damos a honra e a glória. Gracias por estar en esta noche con esta hermosa congregación, con mis hermanos. Obrigado por estar nessa noite com essa maravilhosa congregação, com os meus Te irmãos. rogamos que sea tu Espíritu iluminando Te pedimos que o seu Espírito siga iluminando profundamente nuestro ser, profundamente o nosso ser. de todos mis hermanos. A todos os meus irmãos, Que la palabra que tú, Señor, nos has concedido impartir, e a palavra que o Senhor tem concedido que seja compartilhado, podamos recibirla en nuestro corazón. que nós possamos receber em nosso coração, Que se haga vida que seja vida práctica prática en nosotros. em nós. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gloria a Dios. Amém.